Vou falar, profeta. Malaquias capítulo 3. Os que já encontraram, digo amém. Vamos lá? Ó, versículo 18. Último versículo do capítulo 3, assim. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A última parte, essa parte final do texto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco. A palavra foi lida, teu Espírito já está neste lugar ministrando aos nossos corações. E hoje é uma noite especial, porque é noite de nós falarmos sobre casamento, é noite de nós falarmos sobre família, é noite de nós falarmos sobre união. Eu te peço, Senhor, venha ministrar aos nossos corações o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor, queridos? Legal. Eu tenho programado para esse ano aqui de 2019, tenho programado 6 encontros aqui na igreja. 6 encontros de casais, sempre nos meses pares, né? Mês de fevereiro, depois agora mês de abril, por aí vai. Então nós teremos 6 encontros. Quando eu comecei a pensar sobre esses encontros, conversando com a minha esposa, pensando naquilo que nós poderíamos ministrar nesses encontros, não apenas hoje, mas fazer desse encontro de hoje uma preparação também para esses próximos encontros, trabalhar com um seminário. E muitas coisas muitas ideias começaram a vir, muitas coisas vieram no meu coração para esses encontros. Sempre tive o desejo de escrever um livro sobre este assunto, escrever junto com a minha esposa escreve muito bem melhor do que eu, e nós pensamos, melhor dizendo, em escrever juntos algo sobre o assunto, sobre casamento, sobre relacionamento. Por quê? Porque é um dos temas que mais trabalhamos na igreja. O que mais tem na igreja são pessoas que passam por desafios, e a maioria, desafios em casa, desafios nos seus relacionamentos com a esposa, relacionamento com o esposo. Isso acaba refletindo em todas as áreas da vida da pessoa. Uma pessoa que tem problemas no casamento, uma pessoa que isso acaba interferindo, por exemplo, na tua vida profissional. Isso pode interferir, por exemplo, nos seus estudos. Isso pode interferir na relação com os seus filhos. Então é um problema que ele vai funcionar como uma espécie daquele jogo de dominó que você vai colocando as pedras. Você derruba uma pedra, ele vai derrubando todas as outras. Um dos pilares fundamentais da vida cristã é o casamento, é a família. Então, a gente pensando sobre este assunto, pensamos justamente isso, trabalhar esse ano com uma espécie de seminário, e lá no final do ano preparar uma obra, preparar um livro tratando acerca deste tema. É um dos assuntos que eu jamais digo, que eu gosto de pesquisar pela necessidade da igreja. E pensando em tudo que eu já ministrei durante esses anos, eu sempre que recebo convite para ministrar em igrejas, 90% dos convites que eu recebo é para falar sobre casamento, sobre relacionamento. Incrível! Eu recebo convites para pregar em cultos, em congressos, em cultos normais, nem sempre consigo ir, mas para casamento é uma coisa que sempre vem um convite. E não é uma área que eu escolhi falar, mas é uma situação que acaba que surge com a necessidade da igreja. Pensando em todas essas ministrações, em tudo que eu já li, já estudei, tudo que eu e minha esposa conversamos praticamente todos os dias acerca de situações relacionadas a casamento, Deus colocou um propósito no meu coração.
E na verdade Deus colocou um seminário no meu coração, um método para nós estudarmos nesse ano, juntamente aqui na igreja, juntamente com os demais irmãos, sobre casamento. Esse método ele vai se chamar método, olha que bonito nome, Flor de Lótus. Método Flor de Lótus. Por que método Flor de Lótus? Eu achei incrível esse negócio. Estava hoje conversando com a minha esposa, falando sobre essas ideias, e me veio esse nome, Flor de Lótus. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu nunca tinha visto uma flor de lótus. Eu acho que pessoalmente eu nunca vi uma flor de lótus. E na hora que me veio esse nome, Flor de Lótus, eu falei assim, mas por que esse nome, Flor de Lótus? O que eu fiz? Fui pesquisar, irmãos. Separei um momento da tarde de hoje para pesquisar sobre Flor de Lótus. E a primeira coisa que eu fui buscar, eu fui ver acerca disso, queria ver como que é a Flor de Lótus. Se é parecida com uma rosa, se é parecida com uma violeta, se é parecida, sei lá, eu queria saber o aspecto dela. Fui buscar as imagens, fui pesquisar sobre a Flor de Lótus, eu descobri coisas fantásticas que tem tudo a ver com aquilo que eu vou pregar nessa noite. Coisa de Deus, irmãos. Primeira coisa que eu descobri, que a Flor de Lótus, ela é diferente das outras, porque ela não nasce como as outras flores vão nascer. Você planta na terra e ela nasce, uma roseira, por exemplo. O dia que você for na chácara, você vai ver o jardim lindo que nós temos lá na chácara. Mas ela é diferente de todas essas plantas, todas essas rosas, essas flores. Por quê? Porque a flor de lótus, ela nasce em cima da lama. Ela nasce em cima da lama e ela consegue jogar suas raízes lá para baixo. Então você vê aquela lama, você vê aquela tipo de plantação, aquele tipo de mato em cima da lama, e de repente existe uma flor ali, aquela ali chama flor de lótus. Ela nasce em cima da lama. Eu falei, isso é interessante, mas o que isso tem a ver com casamento? O que isso tem a ver com esse método aqui que Deus colocou no meu coração? Daí Deus começou a falar comigo, eu fiz algumas anotações que eu quero partilhar com vocês nessa noite. E uma das coisas que eu pude pesquisar sobre a flor de lótus é que ela é usada na religião. Nós cristãos, nós não falamos de flor de lótus. Nós temos outros tipos de plantas, de árvores que nós citamos na igreja. Videira, por exemplo, a gente sabe o que significa videira. Carvalho é algo que está na Bíblia. Rosa está na Bíblia, rosa de Saron. Flor de lótus não. Mas em outras religiões muito mais antigas do que a nossa, sim. Hinduísmo, por exemplo, budismo, por exemplo, que é milenar, eles falam muito da flor de lótus. Inclusive, uma das posições de fazer meditação, eu nunca fiz meditação, mas uma das posições é uma posição chamada flor de lótus, que a pessoa senta, depois você pode terminar em casa, juntamente com a esposa, fazer a posição flor de lótus sentada, né? Meditação, gente, pelo amor de Deus, não vai interpretar mal. Você senta e você cruza as pernas e a sola do pé fica virada para cima. Eu olhei a imagem, nem tentei fazer, porque senão não estaria aqui agora mostrando para vocês, né? A minha flexibilidade não é das melhores. Mas ela, dentro do budismo, dentro do hinduísmo, ela é muito usada, ela é muito citada. E uma das interpretações que eles dão à flor de lótus dentro do budismo é que ela é uma representação de espiritualidade e de renascimento. Repita comigo: espiritualidade
e renascimento. Quando eu descobri essa informação, eu falei, mas por que espiritualidade? Porque ela está acima da lama. Ela não está abaixo da lama, ela está por cima. Ela representa esse renascimento, ela representa essa pureza, ela representa essa espiritualidade. Pensando em tantos casais que eu atendo dentro da igreja, pensando em tantos casais que são daqui ou que não são daqui, que me procuram para falar dos seus problemas, para falar dos seus relacionamentos, uma coisa que eu percebo, um diagnóstico que eu percebo, o quanto a espiritualidade do casal pode influenciar no relacionamento. A minha vida com Deus, o meu compromisso com Deus, o meu relacionamento com Deus interfere diretamente no meu relacionamento com a minha esposa. Interfere. Traduzindo, a minha espiritualidade vai dizer qual o nível do meu casamento. O meu casamento, a forma que eu tenho vivido aqui no meu casamento, interfere no meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus e a minha vida espiritual, eles devem caminhar juntos. É justamente a representação dessa flor de lótus, representando essa espiritualidade, representando essa pureza, representando justamente esse renascimento. Talvez hoje o teu casamento não esteja na melhor fase, talvez porque o teu relacionamento com Deus também não esteja na melhor fase. Talvez a saúde do teu relacionamento com Deus não está boa, e é por isso que o teu casamento tem acontecido tantas situações e tantos problemas e tantas coisas para justamente interferir na sua vida e acabar destruindo tantos sonhos na tua vida. Mas da mesma forma que esta planta, que esta flor representa renascimento, eu quero hoje profetizar que nós vamos orar, e Deus também trará um renascimento sobre o nosso casamento, sobre o nosso relacionamento, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glorificando a Deus por isso. Então existem muitas místicas ao redor dessa flor de lótus. Os egípcios falam da flor de lótus, os gregos falam da flor de lótus. Uma das lendas que eu achei muito interessante dos gregos é que os gregos, eles acreditavam que quando se fazia um chá de flor de lótus e a pessoa tomava esse chá, se essa pessoa fosse estrangeiro, olha só a lenda, se aquela pessoa fosse de um outro lugar, de uma outra terra, quando ela tomasse a flor de lótus, o chá da flor de lótus, ela perdia o desejo de regressar para a tua terra, e ela criava um desejo de permanecer na terra onde ela estava. Eu achei isso fantástico, porque o nosso casamento, o nosso relacionamento, ele deve ser conduzido justamente para este lado. Qual lado? Permanência. Permanecer. É incrível como os casamentos de hoje em dia, eles são tão vulneráveis. Como os casamentos estão se desfazendo. Já fiz dezenas de casamentos, eu não sei quantos. Quantos estão casados? Também não sei. Mas quando eu fico sabendo que alguém não está mais casado, quando alguém que eu conheço eu sei que não está mais casado, eu fico muito triste. Porque essa capacidade de resistência tem cada vez mais diminuído. Dá a impressão que antigamente se lutava mais para permanecer casado. A impressão que eu tenho é que os antigos tinham mais essa capacidade de permanecer ali, alimentando o casamento, mantendo o casamento vivo. E hoje, por motivos tão banais, os casamentos estão se desfazendo. Alguém me procura e fala: pastor, eu quero separar.
quero separar, divorciar da minha esposa ou do meu esposo. Você fala, mas por que você quer divorciar? O que está acontecendo? E você ouve os motivos. E você vê que realmente os motivos são muito fracos. Às vezes por uma falta de diálogo, de compreensão, de amizade, de ser parceiro, de perseverar, tem feito os casamentos terminarem. Quando eu descobri que a Flor de Lótus existia, essa mística por detrás dela, da pessoa tomar, ela ter vontade de ficar, eu falei, Deus, me dá graça para ministrar essa palavra hoje, Senhor. Para que onde chegar essa palavra, para que os casais que ouvirem esta palavra tenham desejo de ficar casados, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das propostas, apesar de tudo aquilo que tem acontecido, que nós possamos fazer, como diz em Malaquias 3, que nós possamos de fato ser a diferença de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido nos dias de hoje, amém? É esse o desejo de Deus para a minha vida, para a tua vida, para o nosso relacionamento. Você consegue aplaudir o Senhor e adorar a Ele por isso? Aleluia! É isso, irmãos. A Flor de Lótus ela é muito interessante. A Flor de Lótus, eu descobri que ela tem temperatura. A Flor de Lótus tem temperatura. Se você coloca a mão numa planta normal, ela não tem temperatura. A Flor de Lótus tem. E sabe qual a temperatura da Flor de Lótus? Aproximadamente 35 graus. E se você colocar a mão em você, ou na esposa aí, no esposo, coloca a mão nele assim, ó. Coloca a mão nela, vê a temperatura dele. Como que ele está? Está quente? Está frio? Está muito gelado? É o ar condicionado, né? 35 graus. A Flor de Lótus tem a mesma temperatura humana. E essa temperatura, ela é constante. Eu, quando descobri essa informação, eu trouxe ela para a palavra. Porque se existe um problema que eu ouço muito, são casais reclamando que a temperatura do relacionamento tem descido cada vez mais. Falta temperatura no casamento. Falta a proximidade do casamento. Um dos textos que eu mais gosto de falar em casamentos é um texto em Eclesiastes. Eu gosto de Eclesiastes, né? Eclesiastes vai dizer que melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro, o que diz lá? O outro levanta. Se os dois trabalham juntos, tem melhor paga do seu trabalho. E uma coisa que diz lá em Eclesiastes é que se um está com frio, se um está com a temperatura fria, o outro abraça na noite fria e esquenta. Dormindo frio junto, um abraçado com o outro, a temperatura do corpo de um aquece o outro. E no casamento começa a existir o esfriamento. Sabe por quê? O esfriamento começa a acontecer dentro do casamento quando a gente se afasta. Porque se nós estamos lá, como diz Eclesiastes, um abraçado ao outro, um agarrado no outro, um junto do outro, a temperatura